Prédio da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto soma diversos problemas estruturais. A nova sede do Legislativo, que custou milhões aos cofres públicos, já necessita de novos investimentos. E quem vai pagar a conta? Olha aí. O prédio tem poucos anos em funcionamento e já apresentou fissuras e rachaduras. Elas começaram a aparecer nas paredes dos gabinetes e vão tomando conta. A maioria do que nós vimos são pequenas fissuras que são só na alvenaria, não é nenhum problema estrutural. Então pode ser resolvido de uma forma fácil. Agora, nós vimos uma trinca. Trinca já é um pouco mais grave, que ela implica numa pequena movimentação estrutural. Para solucionar esse problema, a construtora responsável tem sido acionada e vem fazendo pequenos trabalhos aos finais de semana. A obra milionária que rendeu tanta polêmica na época em que estava em andamento ainda está na garantia, o que faz esse reparo não custar aos cofres públicos. O problema não é da obra, ele é de projeto. O projeto é ruim e eu repito a crítica que eu sempre fiz. Fizemos um passeio e visita aos gabinetes para comprovar uma crítica recorrente. Eles são totalmente isolados. As janelas ficam apenas nesses corredores, o que limita até mesmo a vista para o Parque Maurílio Biagi, que é vizinho da Câmara. Os gabinetes não têm iluminação natural, não têm ventilação natural, o que agrava muito a segurança dos servidores aqui da casa nesse período de pandemia. Então, quando você pensa na volumetria de qualquer ambiente, você tem que imaginar como as pessoas vão se movimentar e vão viver lá. E lá não foi priorizado a qualidade de vida. A saída para o prédio é investir em outras fontes de energia. Faz muito sentido investir nesse tipo de tecnologia, porque realmente a médio e longo prazo ela traz economia. Ainda no planejamento para os próximos anos, a ligação desta área, o estacionamento da parte nova da Câmara com o Parque Maurílio Biagi. A intenção é que os visitantes aos finais de semana também possam se utilizar daqui. A nossa visita continua do outro lado, o prédio que é antigo, muito conhecido e frequentado. É aqui que fica o plenário, local que foi apontado pelo Corpo de Bombeiros como muito irregular. Nós podemos ver que não atende o que nós poderíamos contemplar como segurança para o usuário. Segundo o relatório dos profissionais que fizeram a inspeção, o material do revestimento do piso é altamente inflamável, um risco para os frequentadores. Cerca de 250 no público, além dos parlamentares e servidores. O laudo repete, inclusive, notificações feitas no passado, né? Foram empurrando com a barriga e então a situação é essa. Quem está aqui no plenário corre risco, sim. São reformas que não são tão caras, mas são extremamente necessárias para garantir a segurança. Por exemplo, uma porta corta-fogo é obrigatório. Os extintores encontrados foram esses abastecidos de água, que não são os indicados para combater, por exemplo, panes elétricas. E no caso de acontecer um incêndio, o plenário não tem saída de emergência. Se fosse um empreendimento particular, provavelmente ele já estaria fechado. O Corpo de Bombeiros já teria vindo aqui e não teria dado a permissão para o funcionamento. Todas as mudanças apontadas são necessárias para o prédio conseguir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. Mandar executar as obras para regularizar, aproveitar esse momento para executar essas medidas de segurança recomendadas pelo Corpo de Bombeiros. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. A presidência da Câmara informou que se mobiliza para realizar as obras de adequação nesse período em que as sessões não estão sendo presenciais. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar aqui com José Elias Domingos, cientista político. É claro, quem vai pagar essa conta aí, todos nós, né, Zé? A Casa de Leis de Ribeirão Preto tem um prédio antigo, totalmente inadequado, e também um prédio novo, mas já com rachaduras. Pode-se falar em desperdício de dinheiro público com a falta de manutenção do patrimônio? Ótima tarde, Zé. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Sim, com certeza, né? Infelizmente, André, existe no país, né, uma institucionalidade, na política mesmo, e Ribeirão Preto está incluída nisso, que é relacionado ao desperdício de dinheiro público e que adquire umas feições diversas que vão desde obras inacabadas, ineficiência na prestação de serviços, práticas de corrupção e obras desnecessárias ou até mal executadas, que é o caso desse prédio anexo da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, tá? Então, as principais alegações da mesa diretora na época, da época da construção, era de que esse anexo ele era indispensável, uma vez que garantiria maior segurança aos que ali frequentassem e, entre aspas, melhor atendimento à população. E a gente está vendo e está conseguindo reparar que, na verdade, não é isso que aconteceu.
O anexo custou mais de 10 milhões de reais e demorou até muito para ser entregue. Agora, com menos de 2 anos de uso, já começam os problemas. Isso demonstra o quê, José? Demonstra um resultado que ele era previsível ainda na idealização da proposta feita a toque de caixa, né? Uma obra mal elaborada e executada. É importante lembrar a todos que a conclusão dessa obra ela custou um valor muito acima, como bem mencionado na sua pergunta. Do inicialmente previsto, o valor inicial era de 6,8 milhões. Esse projeto, eu acho que é importante a gente falar isso, né? Esse projeto ele é digno de um roteiro de ópera bufa, tá? Porque desde o início da construção, lá em agosto de 2015, a gente já teve paralisação da obra, investigação do Ministério Público, criação de uma comissão parlamentar de inquérito, auditorias. Então, o diagnóstico desses erros de execução não são de agora. Eles começaram lá atrás, meses depois do início da obra. Para vocês terem uma ideia, o sistema elétrico e de iluminação, eles foram licitados somente depois do projeto ser aprovado. Então, o projeto ele começou errado. Não tinha como dar certo, né? Além das inúmeras rachaduras, outros problemas apontados, inclusive desde o início, é a falta de janelas em todo o imóvel. Isso é um risco, inclusive, para a saúde de quem trabalha ali, né, Zé? Sim, sem sombra de dúvidas. As janelas elas possuem um leque de possibilidades funcionais que são indispensáveis a qualquer ambiente, tá? Que vão desde a questão da iluminação natural até a necessidade de espaços mais arejados. A janela é o elo de ligação entre o ambiente externo e o ambiente interno. Então, em locais onde há intensa circulação de pessoas, como em prédios públicos, as janelas se tornam ainda mais indispensáveis, tendo em vista que é essencial a circulação e renovação do ar. Ainda mais no momento atual, André, onde é essencial a redução da probabilidade de disseminação de agentes patológicos. Um relatório do Corpo de Bombeiros detectou aí diversas falhas de segurança no prédio da Câmara, inclusive no plenário, onde as sessões são realizadas e, claro, o público ali participa. Essas adequações já não deveriam ter sido feitas há muito tempo, então? Sim, deveriam ter sido realizados há muito tempo, porque o problema não foi detectado agora, como eu disse, tá? A sede da Câmara de Ribeirão Preto, até para título de informação, ela foi fundada em dezembro de 1991 e nunca teve um auto de vistoria dos bombeiros. Inacreditável isso. E existe um agravante nessa questão. Quando a gente fala de plenário da Câmara, estamos falando de uma arena pública de fomento aos debates de interesse público. A população está lá e precisa até estar mais, né? Mas está lá presente, colocar a população em risco, entrar ali em risco, colocar os parlamentares em risco, é muito grave. Construído em meio a tantas polêmicas, é possível dizer que esse anexo marcou de forma negativa a história da Câmara de Ribeirão? Claro, o anexo está ligado a uma história recente de Ribeirão Preto, marcado por diversos escândalos, por diversos casos de corrupção, por diversos casos de ingerência política e por diversos casos de descaso com o dinheiro público. Essa obra ela foi custeada com dinheiro público, dinheiro da população, meu dinheiro, seu dinheiro, daqueles que nos estão assistindo. Então, que sirva de referência para que os projetos futuros sejam muito melhores elaborados. José Elias, cientista político, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa semana para você. Vocês também, um forte abraço. Até mais.